Boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais um episódio do nosso Amicast. Mais uma vez, estamos muito felizes. Estou aqui com o missionário Ismael. E aí, Pedro? E um convidado hoje muito especial aqui da nossa igreja, um irmão, um professor. Fernando está aqui conosco. É uma honra para a gente, Fernando. Tudo bem? Bem, Pedro. Então, uma honra muito grande. E aí, missionário Ismael, como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Vamos lá, né? Mais um episódio. Quem diria, né? Já estamos indo para o 12º episódio. Foi voando. Foi voando. Estamos finalizando o 3º mês de um projeto que a gente não sabia nem se ia durar um. Hoje estamos indo para o 3º mês. E em cima disso eu quero convidar você a estar se inscrevendo no nosso canal, ativa o sininho. Se você não viu os outros episódios do Amicast, entra aí na playlist que tem no nosso canal que você vai ver. Muito papo bom, muita coisa interessante. Pessoas aí que atuam em muitas esferas da nossa sociedade dentro da igreja, trazendo assunto relevante. Se você que é empresário ou você quer ser um patrocinador, quer ajudar o Amicast, é só entrar em contato com o número que vai estar aparecendo aí na tela e você pode estar ajudando a aperfeiçoar essa plataforma, a ir cada vez mais longe, levando o testemunho, como o testemunho do Fernando e de tantos outros irmãos que já passaram por aqui e que irão passar. Então não se esqueça, você pode estar ajudando o Amicast. Fernando, um prazer receber o senhor aqui. Algo que eu sempre digo, né? Esses primeiros convidados que estão passando por aqui é algo que Deus já tinha colocado no nosso coração, já tinha colocado na nossa mente o nome de algumas pessoas e o nome do Senhor era um. E é um privilégio para a gente receber o Senhor. A gente sabe que o Senhor tem uma história muito longa aí dentro da política, dentro da educação, dentro de muitas áreas, do esporte também. E hoje a gente está aqui para aprender com o Senhor e ouvir um pouquinho do testemunho do Senhor. Seja bem-vindo. Obrigado, boa noite a todos. Ismael, querido Pedro, eu estou muito feliz de estar aqui. Confesso a vocês que eu orava para um dia ter essa oportunidade. E Deus foi muito generoso através de vocês, usou vocês para que eu pudesse estar aqui. O sucesso desse projeto é um sucesso realmente que nos orgulha muito, nos representa muito. E para mim é uma honra, sem dúvida nenhuma, poder estar falando um pouco daquilo que Deus fez na minha vida. Amém. Então, para quem não sabe, o Fernando, ele foi jogador? Sim. Professor? Sim. E também atuou na esfera política, mas também na área de educação dentro da política, é isso? Isso, verdade. Então, te apresento o pessoal aí, fala um pouquinho da trajetória do senhor aí, do início de tudo. Ismael, eu costumo dizer que quando eu nasci, há 68 anos atrás, né, existia um álbum que era para as crianças, né, que os pais compravam, e ali eles faziam a identificação das crianças, nome, idade, local que nasceu, a data, nome do pai, nome da mãe, né, e dava uma série de outras informações, tiravam uma foto, naquele tempo devia ser um lambe-lambe, para tirar fotografia, e na medida que as outras páginas, as outras folhas, eram questões de fotografia, do batizado, enfim. Mas lá na primeira página, no fim da primeira página, tinham duas perguntas que faziam, uma para o pai e outra para a mãe, e era a mesma pergunta, e a pergunta era o seguinte: o que você desejaria que seu filho fosse? A minha mãe, como meu pai era militar, ela disse: eu gostaria que meu filho fosse militar. Perguntado, meu pai depois soube, demorou um monte de tempo, e disse: um médico. Acho que ele não tinha nenhuma outra opção, isso assim, era muito mais torcida que desejo, né? Mas faltava uma terceira pergunta, e a terceira pergunta é aquela que é fundamental. E o que Deus desejaria para nós? Qual o propósito de Deus na nossa vida? E eu acabei não sendo nem militar, porque eu servi a vida inteira com meu pai, era um milicão de manhã, de tarde e de noite, e nem médico, eu não posso nem ver sangue, eu já vou para o outro lado. Então, aquela previsão ou aquele desejo dos meus pais realmente não aconteceu. Mas eu digo a vocês que eu passei um longo caminho até chegar aqui, até me encontrar definitivamente com Deus. E Deus, Ele providenciou uma estrada muito longa de aprendizado, de informações, de experiências, a ponto de me permitir chegar aqui hoje.
E eu cheguei aqui passando, por exemplo, pelo futebol. Adorava jogar futebol, adorava. Era a coisa que eu mais queria na minha vida, né? Tanto é que chegou num determinado momento, eu estudava em Canoas, numa escola chamada São José, hoje é o La Salle. Teve um campeonato em Porto Alegre, nós fomos vice-campeões, e lá eu acabei sendo o melhor jogador e o goleador. E era um torneio promovido pela Folha da Tarde, Folha da Manhã, do Correio do Povo, do grupo Correio do Povo. E fui convidado a treinar no Grêmio. E fui. Glória a Deus, né? aleluia. Passei em todos os testes, mas eu sou colorado, essa era a grande dificuldade. Eu passei em todos os testes e meu pai, como é que tu está se sentindo? Assim, mais ou menos, né? Meu pai gremista, o que eu ia dizer para ele? Grande, né? Não podia dizer, olha, está diferente. Mas quando eles descobriram e perguntaram a minha data de aniversário e quantos anos eu tinha, eu teria muito pouco tempo para fisicamente entrar em forma e disputar um campeonato. Aí um dos treinadores da época, o Paulo Lumumba, me pegou e me trouxe a São Leopoldo para jogar no Aimoré. E por que a São Leopoldo? Porque eu morava em Canoas na época, ele tinha jogado no Aimoré, conhecia o técnico do Aimoré, que era o Lumumba, e eu vim treinar ali, que era o Turuca, que tinha jogado com o Lumumba, os dois tinham sido amigos. E ali começou uma trajetória que me levou ao segundo passo. Eu estava pronto para fazer vestibular, estava querendo fazer engenharia, mas cheguei lá e disse, o que eu vou fazer? Engenharia jogando futebol. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí, sabe o que eu vou fazer? Educação física. Aí já está no ramo, né? Posso ser preparador físico, de repente viro treinador. Aí o segundo momento em que Deus atua fortemente na estrada que eu deveria seguir. Aí fiz educação física. E nesse meio tempo eu fui jogando futebol, joguei em outros estados, tive experiência, enfim. Mas até que chegou. Interrompendo o senhor, eu lembro de uma experiência que o senhor me contou. Que o senhor jogou, acho que foi no Rio Grande do Norte. Joguei no ABC de Natal. Muito quente lá. Nossa, ali é uma maravilha, né? Lembro que o senhor contou uma experiência que eles colocavam a chuteira de vocês, molhavam para poder... Isso. Nós fomos jogar o primeiro jogo, eu lembro, nós fomos jogar contra o Corinthians de Caicó. Era uma cidade que a gente pegava o ônibus e na metade do caminho o cara já estava com saudade de casa, de tão longe que era. Já tive em Caicó, né? Já? Mas aquilo era uma maravilha. Chegamos lá, um calor. E o jogo 3:30 da tarde. Meu Deus do céu. Né? Aquilo derretia. E nós entramos em campo, né? A primeira coisa que eles fizeram foi molhar a chuteira, né? E aí, para a gente poder jogar, senão dava bolha nos pés, enfim... Tinha 15 minutos de jogo, eu já estava querendo sair, olhava para o treinador e ele não olhava para mim, eu disse, estreando, como é que vai ser, né? Muito quente, mas aprendi, jogando futebol, o sofrimento daquele povo. Isto que ali era quente, mas tem outros lugares lá que eram muito mais quente, que a vida das pessoas muito difícil, né? A convivência delas com a dificuldade tornava eles como a gente diz aqui, casca dura, no sentido de a tristeza, a dificuldade fazer parte do dia a dia. Um dos nossos projetos missionários é lá perto de Caicó. Assim, bem difícil, é uma experiência incrível, né? Eles são sobreviventes, né? Sobreviventes. E o senhor viajou muito jogando nessa época? Sim. Sempre tinha um jogo na capital, onde é o ABC em Natal, e outro jogo no interior. Um na capital e o outro no interior. Então você viu bem de perto a realidade deles lá. Muito, né? Não apenas nas cidades onde a gente ia, mas principalmente no caminho até chegar lá. Dava para olhar, dava para ver como é que é a vegetação, se é que tinha vegetação, como é que era eles, né? Sim. E incrível, nós estávamos jogando no ABC, chegava lá, parecia que tinha chegado o Liverpool, sabe? Era tudo popstar, eles olhavam pra gente, nossa, sabe? Era uma distância tão grande assim, e aí na hora que a gente jogava ele via que a distância não era tão grande, sabe? A bola era danada, né? Mas tudo bem. Até que depois disso tudo, eles queriam que eu ficasse, mas não era aquilo que eu estava querendo mais, sabe? Porque eu pensei em começar a jogar e em seguida eu saí. Como eu senti que eu ia ficar rodando em times que não iam me dar satisfação, né? Eu comecei a me dedicar mais a concluir o curso de educação física do que jogar futebol. Então, aí também foi uma questão de consciência, e hoje eu vejo o quanto
Deus foi bondoso comigo. Sim. Porque a partir do momento dessa escolha eu pude entender uma outra situação de vivência, um outro conhecimento, porque eu deixei de querer viver apenas conversando com jogadores e conversar com treinadores, com técnicos que já tinham uma outra experiência, mesmo que sabendo que um dia o Carlos Froner, que foi um treinador muito famoso, estava treinando o Santos, eu jogava no Aimoré, e um parente dele disse: Fernando, nós te indicamos para treinar no Santos, tu vai fazer um teste, o Carlos Froner sabe quem tu é, e tu tem muita chance de ficar por lá. Então, aquele foi um momento muito feliz, porque ia jogar no time que jogava o Pelé, na final tinha jogado o maior jogador do mundo. Sim. E eu comecei a me preparar, eram 2 meses, acho que uns 15 dias antes de eu viajar, já estava tudo certo para ir para lá. Ele foi demitido lá, brigou no Santos, saiu, e aquele projeto ele acabou não acontecendo. Sim. Então, me deixou naquele momento muito, muito triste, mas deu para ver que não era aquilo para mim seguir, né? Talvez, quem sabe, chegasse lá, começasse a querer jogar por lá, quando o encaminhamento da minha vida foi esse. Aí, fazendo educação física, eu fui treinador do Aimoré, fui preparador físico durante muito tempo, uma experiência muito, muito agradável, que dá para a gente falar sobre ela, mas aí eu entrei para realmente ser professor. Comecei lecionando na Prefeitura Municipal, em 2 escolas, em São Leopoldo, São João Batista e o Irmão Weiber, dava aula para os bombeiros que eram municipais, e aquilo foi me abrindo um espaço na área administrativa e pública. Aos poucos eu fui galgando espaços, né? O senhor lecionou por muito tempo, não? Uns 5 anos, mais ou menos, e também passei num concurso em Canoas para professor, e num determinado momento eu simplesmente deixei para trás. Aí eu já estava num outro momento da minha vida que eu era vereador, e aí eu queria me dedicar exclusivamente a isso. Mas antes desse momento eu tive experiências como presidente do CMD, presidente do Contur, secretário de Serviços Urbanos, né? E essas experiências me levaram a diretor do SEMAI, e aí foi em 88 que eu concorri. Eu era para completar a nominata só, e me convidaram e eu acabei me elegendo a primeira vez vereador, o que aí sim eu acabei encontrando um lugar onde eu gostava de fazer as coisas. Realmente tinha um desejo muito forte, mesmo que contra a vontade da minha mãe, que continuava achando que eu devia ser militar, né? E o meu pai quando meu pai ficou muito feliz quando eu comecei a jogar futebol, porque ali eu via que isso talvez tivesse sido a grande vontade do meu pai, jogar futebol. Sim. Como ele foi ser militar, sim, e eu acabei jogando futebol, ele ficava muito feliz. E isto ele demonstrava assistindo jogos, se fosse no interior. Uma vez nós estávamos jogando lá o clássico, lá em Natal, América e ABC. Quando terminou o jogo, nós estamos saindo para pegar o ônibus e voltar para a concentração, e na saída está lá o meu pai. Eles vim te ver jogar. Isso é pertinho, né? Saiu do Rio Grande do Sul para o Rio Grande do Norte para ver o jogo. Pai é pai. Tanto que ele gostava. Pai é pai, né? Ele era do Exército? Da Aeronáutica. Da Aeronáutica. Ele era militar da Aeronáutica. E adorava. Esses dias foi tão interessante. A minha mãe mandou uma caixa para nós de fotografias antigas. E ali aparece uma foto minha que eu adorei. Pedro, uma foto do meu primeiro jogo no ABC, tá eu, Pet, né, todo garboso, né, que nem diria minha avó, feliz da vida. E ali, aí atrás eu coloco uma dedicatória, disse: olha, pai, estou com a camisa número 10 do ABC. Isso não queria dizer nada, eu só estou com a camisa. Generosidade do treinador, nada mais, não pelo futebol. E aí, de lá para cá, houve naturalmente essa transição para a parte política, o que me levou a ter alguns mandatos, né, de vereador. Quanto tempo o senhor ficou como vereador? Eu fiz 5 mandatos. 5. E, por último,
eu Depois que o concorri a senhor, prefeito. primeiro mandato o senhor estava lecionando ainda. Sim. E daí, no segundo, já nem... No primeiro mandato eu continuei, e aí quando eu parei de lecionar lá na prefeitura de Canoas, eu comecei a fazer aula de ginástica nos bairros em São Leopoldo, aula de ginástica feminina. Eu usava o período da tarde, que eu tinha maior disponibilidade, e dava aula 2 vezes por semana, num bairro, 2 no outro, que era a maneira de eu dar a contrapartida do meu tempo para muitas atividades de algumas entidades. Então, eles vinham, a gente cobrava R$10, vamos dizer, cobrava um preço simbólico, alguém do grupo cobrava das pessoas e esses recursos iam para a entidade. Era a nossa forma de indiretamente ajudar a entidade, ajudando as pessoas que eram sócias da entidade. Isso, hoje em dia, é um pouco raro de se ver, né? Alguém nessa esfera, na esfera política fazer isso que o senhor fazia no passado. E foi tão diferente que a pessoa que me indicou, ela não podia fazer ginástica. É incrível, né? Mas ela via que ela gostaria muito de fazer. Como ela não podia por ter uma doença, ela perguntou se eu não faria, porque ela disse se eu tivesse saúde eu faria. Então ela coordenou um grupo e as minhas aulas eram boas. Eu tirava o couro delas, não tinha essa história, né? E ela que coordenava. E a partir do momento que deu resultado ali naquele projeto dela, não foi nada planejado, foi uma coisa espontânea que aconteceu numa conversa, nós acabamos levando para outros bairros. Sim. E no final meu problema era tempo, que tinha mais outros que queriam e não dava, porque no mínimo tinha que ser 2 aulas por semana, né? E aí não dava para compatibilizar todos esses horários com o tempo que a gente dava. Sim. Mas era muito bom, sabe? Foram tempos de muita alegria da minha parte. Digo que arranquei o couro de muitas, né? Saíam doloridas às vezes, mas fazia parte daquilo que a gente queria que chegasse. E elas gostavam, sabe? As aulas, principalmente quando começava a chegar o verão, que o pessoal... Aí se lembra, né? Se lembra que começou o pneuzinho aquele, ou aumentou o pneuzinho. Então, eles corriam para ali. Até porque não existiam aquelas academias que existem hoje nas praças e nem existia um número de academias suficiente, né, nos bairros e também o poder aquisitivo, né, que não ajudava. Então foi uma maneira muito, muito boa de eu poder retribuir o carinho na condição de ter esse espaço nesse tempo político. Sim. E isso é interessante que o senhor, ao mesmo tempo que estava no primeiro mandato, eu acredito que isso ajudou muito o senhor a estreitar o relacionamento com a população. Sim. Entender um pouco eles, entender também toda essa questão ainda. E a gente recebia demandas que, se nós não tivéssemos esse contato, acabaria não acontecendo. Sim. Né? E a outra questão é que eu não larguei completamente a atividade que eu fazia, né? Eu não virei só um político que dava aula. Aos finais de semana eu passei a ser comentarista esportivo, tanto dos Jogos do Aimoré. Logo depois eu fui trabalhar na Rádio ABC de Novo Hamburgo, Jogos do Novo Hamburgo, enfim, onde a gente viajava bastante, né? O Aimoré jogava no interior, a gente ia, o Novo Hamburgo jogava também. E também cheguei a fazer uma coluna no VS, se eu não me engano, aos sábados, que falava sobre futebol. Então eu tinha uma agenda bem cheia, né? Era bem animado, sabe? Bem animado. A minha mulher ficava meio chateada, mas fazia parte. Mas vocês sabem que essas coisas todas, ao mesmo tempo que elas me dão um prazer muito grande de poder relembrar, poder dizer que isso foi uma coisa legal, ela também me trouxe esses dias, através de uma conversa com a minha filha, ela me trouxe uma questão que eu não havia, não foi programado e que hoje
eu sinto que muita gente faz, mas só vai saber que isso não está certo depois. A minha filha estava conversando comigo, estava com o meu neto no colo, o Nicolas, e aí a gente estava falando sobre o primeiro aniversário dele. Ele disse, que bom, já está aí o primeiro aniversário, conversando nesse sentido. Aí ela disse para mim, me dando um puxão de orelha, pai, tu vai no aniversário deles? Vou, claro. Que bom. Eu pensei que ia acontecer que nem aconteceu no meu, que tu nunca podia ir nos meus aniversários, porque outro estava viajando, outro ia jogar futebol e não sei o quê. Aí assim, verdade, filho, eu errei contigo, sabe? A gente preparava a festa, deixava tudo pronto, a minha esposa ficava com ela, eles faziam a festa, enfim, e eu saía para a minha atividade. Aí ela acabou, num determinado tempo, olhando os aniversários dela, as fotos, eu nunca estava, né? Então eu estava priorizando muito mais uma atividade de lazer, ou esportiva, ou profissional, e deixando a questão familiar para trás. E isto hoje eu desaconselho. Desaconselho que alguém possa não refletir nesse sentido, tal qual eu fiz. Porque fica uma marca, fica uma ausência, fica um lugar vago na fotografia, né? E que depois, quem passou por isso é que sente. E eu perguntei, mas por que tu não me disse isso? Pai, tu fazia isso e pensava que estava certo, sabe? Então foi o segundo, sabe, Pedro, o segundo chute que eu levei. Não, tem razão, me desculpa, sabe? Então hoje, de alguma maneira, eu vou tentar com o meu neto me recuperar com relação àquilo que eu não fiz, as minhas ausências nos aniversários da minha filha. Mas isso é bom, né, Pedro? Muitas pessoas passaram por aqui e contaram muitas histórias pra gente. E hoje em dia, isso é muito importante a gente ouvir, principalmente do senhor que já passou por tantas coisas, porque hoje o pastor Alessandro Padilha, no último episódio, contando pra gente, né, que Augusto Cury falou algo muito interessante sobre a síndrome do pensamento acelerado. Que hoje o Brasil é um dos líderes nisso, né? A ansiedade, o Brasil é líder de ansiedade. E a gente quer estar sempre ocupado fazendo alguma coisa, e não é só de agora, o senhor está relatando isso com a sua família. A gente sempre priorizou as conquistas ou as demandas, né? E se esquece sempre da nossa casa, da nossa família. E os meninos ontem estávamos conversando aqui durante o culto na igreja, e a gente tem algumas coisas para fazer aqui, para organizar. E eu disse para eles, me dá uma folga, pelo amor de Deus, senão as gurias vão me correr de casa. Eu tenho que ficar com elas. E graças a Deus eu tenho esse entendimento que pelo menos um dia na semana eu tenho que estar com a minha família, despreocupado de tudo. Porque senão eu vou chegar no final da vida, vou ter conquistado muitas coisas, o respeito de muitas pessoas, e não vou ter dado atenção para minha esposa e para minha filha. E Salomão fala, né, disso, né? Desfrute da vida com a mulher da tua mocidade, com teus filhos, com a tua família, enfim. Mas é sempre importante a gente lembrar disso. E ouvir do Senhor isso reafirma para mim, e eu acredito que para o Pedro seja um ensinamento, mas para mim reafirma aquilo que Deus tem me ensinado sobre essa questão de estar sempre com uma agenda lotada, e a família às vezes está lá em último lugar, né? E tem muito hoje. Tem muito disso. Muito. Demais. Aqui entra um fator que eu acho indispensável, que é o equilíbrio, né? Nem só uma coisa e nem só outra. Sabe, tem que equilibrar as relações, as amizades, o momento de lazer, né? Porque daqui a pouco o senhor está tão ocupado com tanta coisa, quando chega para estar com a família, a cabeça não está ali. Está longe. E está em outro lugar. E para mim era tão gozado que eu pensava, nós vamos fazer a festa, o lugar da festa está reservado, a comida, o salgadinho, o refrigerante. Isso é suficiente para que a festa aconteça. Aí estavam os amiguinhos todos. A minha participação aqui, ela é dispensável. Não.
talvez a minha participação, ou certamente a minha participação, seria tão importante quanto as demais coisas, né? Sim. E isso, na hora, a gente não avalia, eu vou sair porque eu tenho que comentar tal jogo, eu tenho que jogar em tal lugar, eu tenho que fazer tal coisa. E aquilo foi se tornando uma rotina de, no aniversário, eu não estar presente, né? E quando eu fui cobrar, Deus, verdade. Mas, Graças né? a Deus que... Até é meio estranho falar isso, mas graças a Deus foi em vida, hein? Exatamente. Foi em vida. Quantos filhos têm essa situação não resolvida com os pais e os pais não estão E não falam, né? E não falam. E às vezes os pais não reconhecem. não reconhecem ou não aceitam. Não aceitam. Graças a Deus que o senhor teve o entendimento de aceitar, né? E aí eu me lembrei de uma coisa que eu citei aqui. Imagine a minha felicidade poder sair de um jogo que eu estava profissionalmente jogando e ver meu pai, né? Que ele não tinha que estar lá, né? Aí o meu pai me deu uma formação que eu não estava seguindo, né? Que eu não segui naquele segmento, né? E isto a gente vai de alguma maneira tornando a relação com o filho meio distante, até mesmo conflitante, né? Sim. Que no momento mais feliz o pai se ausenta, o pai não participa, o pai ignora, ou o pai tem outras prioridades. Aí a gente é olhado com reserva e com razão, e para tentar consertar isso, né? Eu ainda tenho a segunda geração, que é o meu neto, né? Que eu já disse que de alguma maneira eu vou tentar fazer isso, mas vou também tentar desconcertar ele um pouquinho, que eu vou sempre essas coisas, né? Vou ajudar ele a entrar no departamento do deixa disso, mas vamos lá. Mas é um assunto muito... Não digo que seja muito... É importante, porque a gente tem que trazer isso para debate, para a mesa. Porque hoje as pessoas andam tão cheias de tarefas que estão esquecendo aquilo que é prioridade. Estão colocando a urgência acima da prioridade. Isto. E eu que fui... E hoje a minha esposa é diretora, eu fui professor. Nós temos que fazer um episódio com a Márcia. A Márcia deve ter bastante história da escola, né? Eu acho que sim. Ela está passando por um momento bem animado, né? Bem animado agora. Tá? Mas a gente vê que as famílias deixam os alunos para que os professores não apenas eduquem, né? Mas que ele também faça o papel dos pais. Não apenas repassando conhecimento, mas tratando da personalidade, do dia a dia, das coisas. E os professores não têm essa atribuição, não têm essa capacidade. E isso está fazendo com que a questão educacional nossa venha a ser um grave problema. Muito grande, né? Porque daí os professores estão deslocados, né? Do seu real propósito, da sua real função, né? E as famílias desagregadas, né? Pai para um lado, mãe para outro, filho para outro, sabe? Na hora de receber o boletim não aparece ninguém. Na hora de fazer uma avaliação, fica as coisas na mão dos avós, que estão ali apenas tentando tapar um furo. Perdão pelo termo, mas... Mas é a realidade. Se deixar, vão para a rua, O porque papel os do pais... vô é ser pai sem o compromisso de ter que corrigir, né? Isto. O vô é aquele amigo que dá conselho, que deixa isso para lá. Nós temos um filho e uma filha. E eu estava com 67 anos, fiz talvez a reunião mais importante da minha vida, quando chamei os dois lá em casa, né? Os dois casais, minha filha casada, o meu filho casado, e diz: olha, vocês sabem que eu tenho 67 anos. Com essa preguiça de vocês de ter filhos, quando vocês resolverem ter filhos, eu não vou ser avô, todo mundo vai achar que eu sou bisavô. Vocês vão queimar uma etapa na minha vida. Ou vocês dão um jeito, ou eu vou adotar alguém, né? Aí eles providenciaram, graças a Deus, cada um tem um filho, eu estou feliz. Boa, Surtiu efeito. Boa, foi um calor que eu dei neles, né? Mas eles sentiram. Foi legal. Mas sabe, Ismael, esse equilíbrio que num determinado momento falta na vida da gente, também é com relação ao distanciamento ou não conhecer Jesus. Verdade.
quando a gente passa a ter essa outra fase, e eu conheci Jesus através de uma coisa mais improvável. Uma amiga nossa foi lá em casa e no dia do amigo perguntou se eu não queria ir na igreja dela, porque era o dia do amigo e ia ter um culto especial. Eu achei interessante, né? Domingo, quem jogou futebol domingo é para ver futebol. Mas, tá, vamos. E chegou lá, eu comecei a gostar, sabe, daquilo que foi dito. Em primeiro lugar, o que mais me chamou a atenção, eu venho de família católica, todo mundo católico, e as igrejas que eu frequentava, eu chegava para a missa, sentava ao lado, quem estava do meu lado não olhava para mim, né? Aí, quando eu fui no culto, eu fui recebido pelos irmãos que abraçavam, sabe, que davam um carinho, um sorriso. Eu comecei a ver que o lugar era diferente, né? Ali já era a presença do Espírito Santo se manifestando em todos e que era para mim enxergar. Então, a partir daquele momento, começou uma transição na minha vida de alguém que até aquele momento tinha feito todo um projeto só com o olhar do homem, só com o olhar falho nosso, o olhar pecador, sem ter a participação de Deus influenciando nisso. Sim. Mas Deus sempre foi maravilhoso comigo, porque mesmo que eu não reconhecesse Ele como meu Deus, como meu Salvador, como essa pessoa esse ser que determina o propósito da gente, ele sempre esteve comigo em momentos muito difíceis, em situações que hoje eu vejo que só Ele poderia ter feito o livramento, só Ele poderia ter, através da sua bondade, modificado a minha vida e mostrado esse caminho. Então foi um longo caminho, não apenas de conhecer Jesus, mas foi um longo caminho de deixar os hábitos antigos para trás, de aquilo que era uma coisa normal, deixa de ser normal para eu viver uma nova vida, uma nova fase, um novo momento. E foi muito bom no sentido do aprendizado, foi muito duro também, porque muitas das coisas que para mim eram normais, elas deixaram de ser normais. Muitas das coisas que eu fazia e que não refletia, eu passei a ter um entendimento diferente. Sim. Né? E outras, a minha própria relação de amizade, ela passou a ser outra. Porque como eu começava a ter valores diferentes, né? Eu comecei também a conviver com pessoas que pensassem igual a mim, e pessoas que poderiam me ensinar. Né? Então, esse foi um processo que isso começa desde a tua família, que começa a te olhar diferente, mas que mudança ele está fazendo? Não, nós somos isso a vida inteira, fomos isso, e agora ele nega isso ou busca outra coisa. Tem teus amigos, né? Que tu vai chegar lá e tu vai dizer, não, eu não vou fazer isso. Não, mas vamos tomar uma caipirinha. Não tem caipirinha. Eu nunca tomei. Não, mas tu está falando isso agora. Não, eu vou explicar e todos vão entender. Eu nunca bebi, eu nunca fumei, nunca me droguei e nunca dancei. Por quê? Porque eu jogava futebol. E eu já jogava pouco. Se eu fizesse uma dessas coisas, eu ia jogar menos ainda. Então, bom, não posso fazer. Então, isso sempre foi uma coisa que esteve longe de mim. Sim. Né? Então, não foi difícil. Tu foi drogado. Não. Droga era o futebol que eu jogava. Mas não que eu consumisse droga, sabe? E, nesse sentido, essa transição, ela me levou a um momento incrível. Eu concorri pela última vez a vereador em São Leopoldo e não ganhei eleição. Talvez eu tivesse diante da eleição mais fácil para ganhar para vereador, não ganhei. Aí eu cheguei em casa com o resultado e disse,
Terminou, né? Terminou. Mendes Ribeiro sempre me dizia: Fernando, depois que as urnas mandam alguém para casa, voltar é um parto. E eu me lembrei daquilo, disse: bem, agora vou me aposentar profissionalmente, vou me aposentar da política, vou me aposentar de uma série de coisas e vou começar a curtir a vida. A minha mulher achou aquilo terrível. Tu imagina eu em casa o dia inteiro? Não, tu vai ficar em casa o dia inteiro, não vai arrumar uma coisa para fazer. Aí comecei, naturalmente ela trabalhava, a gente se encontrava no final da tarde. Aí eu comecei, eu tenho que fazer alguma coisa, e comecei a trabalhar nesse sentido. Até que um dia eu encontrei o Fabinho, e ele é muito responsável por isso, o Fabinho Vargas, Sim. do Tcheguri, e ele disse: olha, eu quero te apresentar um pastor. Aí eu disse: eu já conheço um lá da minha igreja. Não, mas tu vai gostar dele, não sei o quê, é um pastor novo. Aí marcou um dia e me apresentou o pastor Wagner Medina. E nessa conversa, eu encontrava nele alguém que estava não acomodado com a vida, mas muito antes pelo contrário. Ele queria avançar, tinha muitos planos, tinha muitos projetos. E me convidou e eu vim um dia no culto. Sentei lá no último banco, eu disse: eu vou. Se tiver muito ruim, não tem ninguém que vai me ver sair, né? E a hora que ele começar a despedir a igreja, se eu não tiver gostado, eu sou o primeiro a sair, está tudo certo. Mas eu fui e acabei gostando. Era bem diferente a maneira, a abordagem, as coisas, os irmãos, tudo. E quando eu me vi, eu já estava sentado no meio da igreja, que não era um bom sinal para mim, mas era um bom sinal para aqueles propósitos que Deus queria na minha vida. E de lá para cá, eu posso dizer que na medida que eu conheço a transformação, conheço o testemunho, vejo o que os irmãos fazem, tenho viajado muito o estado, vejo o uniforme das nossas pastoras, porque as nossas pastoras, elas têm 2 uniformes. Aquele que elas chegam para o culto, né? Sempre muito bem apresentadas, enfim. Quando começa o culto, começa a transformação, a metamorfose nelas. Em seguida, tu já pode ver que elas tiraram aquele sapato de salto alto e botaram um chinelinho. Ou seja, elas estão girando para tudo que é lado na igreja. Logo em seguida, tu passa, elas estão de avental. Elas já chegaram na cozinha. E por último, ela coloca aquela touca com rendinha lá em cima, porque elas já estão servindo a comida, o lanche, estão ali. Sim. Então, elas trabalham para a obra efetivamente em todos os segmentos, não é só cruzando a perna, ficando olhando, não. Elas levam palavras, elas cantam louvor muitas vezes, elas trabalham como ninguém, sabe? E isso nos dá a demonstração daquilo que a gente também tem que procurar fazer, tem que procurar levar, tem que procurar entender que eles aprenderam a palavra, eles nos ensinam a palavra e nós temos que praticar essa palavra, né? Às vezes a gente esquece da última parte. E isso tudo, hoje, é o que me motiva a seguir, sabe? O trabalho das pastoras, o trabalho dos pastores. E eu sempre vejo que uma igreja bem-sucedida, ela necessariamente tem um casal abençoado, né? Que mostram para a gente como deve ser feito, né? Isso se a gente tirar e levar para casa, né, é um momento de edificar o lar. Sim. E hoje o meu maior desafio é tentar mostrar para os meus filhos que a opção que eu fiz não é uma opção de alguém que não tinha opção. Não, é a opção de alguém que, através dos desígnios de Deus, através do seu mover, através de todas as coisas que durante a vida inteira Ele me ensinou, Ele me ofereceu, eu posso dizer que esse é o caminho. Então, o meu exemplo haverá de ser, e tomara que venha a ser, no tempo de Deus, importante para que um dia eu veja que eles também estão congregando. Esse é o meu grande desejo. Mas eles já vieram algum dia, já foram com o senhor alguma vez? Eles, a minha neta, a Duda, ela, como todo mundo sabe, ela ficou 32 dias hospitalizada com a pneumonia, fez 2 procedimentos, enfim. Ela já veio uma vez na igreja, a gente apresentou tudo.
E a gente nunca sabe quais são os propósitos de Deus. A gente só está esperando que ela recupere a imunidade para trazer na igreja e em alguns outros lugares que foram muito importantes na oração, no apoio a todos nós e para fazer o agradecimento pessoal. Sim. Por enquanto não veio ainda, porque ela precisa melhorar a imunidade, ela não pode ter resfriado, porque essa pneumonia bacteriana ela é muito forte, foi muito dura. Para uma criança que não tem 3 anos e sequer muitas vezes sabe apontar onde está a dor, onde está doendo, né? Sim. Então isso é um voo cego. Mas pelas mensagens recebidas por eles, pelas orações, o coração deles foi tocado. Tenho certeza que Deus tem os seus caminhos, né? Tem os seus caminhos, né? E eles viram realmente aonde, né? Onde eles foram buscar amparo no momento da dificuldade. No momento da alegria, alguns buscam a cachaça. Mas no momento da dificuldade, ninguém pensa nos 51, só pensa em Deus. Na hora do desespero, até aquele que não acredita em Deus, a primeira coisa que ele vai falar, meu Deus. Então, mudando um pouquinho o tema, o assunto que a gente está falando, queria saber do senhor qual a importância da igreja dentro da esfera política. O que o senhor vê hoje? O senhor que tem uma longa jornada aí na política. Ismael, eu acho que é fundamental, né? Ao longo do tempo nós crescemos em número, crescemos na consciência religiosa, mas nós não crescemos na nossa participação na política. E a política é o que decide tudo, né? Eu não quero aqui apregoar que o lado A, o lado B é certo, mas essa epidemia ela nos deu a oportunidade de ver o quanto a igreja é importante e o quanto nós sofremos. Nós perdemos pastores que acabaram muitos até se suicidando, nós tivemos igrejas fechadas, nós tivemos igrejas que não conseguiram permanecer aberto porque não tinham como fazer minimamente o seu trabalho, mas nós vimos igrejas que ultrapassaram todo esse período ajudando, não os irmãos da igreja, mas ajudando aqueles que mais precisavam. Então começa por aí. Se nós tivermos o apoio da igreja no trabalho evangélico e no trabalho missionário, que tu é um craque nisso, né? Nós vamos ter uma sociedade com menos dificuldade. Sim. Né? O governo tem que ser apenas um apoio para nós. Nós sabemos o direcionamento, porque hoje nós curamos os drogados, nós vamos orar pela saúde nos hospitais, nós entramos nos presídios, nós vamos nas comunidades de baixa renda, nós fazemos a oração para aqueles que precisam, nós damos o ombro para chorar para aqueles que às vezes não têm com quem desabafar e choramos junto. Sim. Né? Nós não emprestamos apenas uma parte do nosso corpo, nós oferecemos o melhor que a gente tem, e o melhor do que a gente tem está no nosso coração, que é o Espírito Santo. Então, essas coisas todas, elas são fundamentais. Nós não queremos que nos ajude, apenas pedimos que não nos atrapalhe. Nós hoje queremos falar de política, para depois a igreja, para que os nossos filhos possam falar de Jesus. Nós não podemos entender como alguém possa pensar que somos uma empresa. E eu cheguei, até como foi dado, eu cheguei a entender que nós podemos ser uma empresa aos olhos de alguns, porque a nossa empresa tem mais de 2.000 anos, nós temos um know-how, né, de qualidade impressionante. O nosso engenheiro-chefe, ele é o que mantém melhor a qualidade de todos nós. Quem recupera somos nós, através dele, né? Até mesmo quando os especialistas da nossa terra entregam, que são os médicos, não tem mais volta, ele vai dizer, tem, sabe? E devolve com saúde. E essas coisas todas, nós temos que começar, de alguma maneira,
a participar mais decisivamente na política. Não fazer a política partidária, não. Os partidos são falhos, os homens são falhos, mas fazermos aquilo que é uma continuidade do que a Bíblia diz. Eu tenho dito em todo lugar que quando tu é ímpio, tu te preocupa apenas com o livro que fala sobre lei eleitoral, aquilo que pode e aquilo que não pode. Quando tu é um evangélico, um cristão realmente que tem entendimento das coisas, tu do lado esquerdo tu tem esse livro dos ímpios e do lado direito tu tem a Bíblia. Se o livro disser que tu pode fazer a lei eleitoral e a Bíblia disser não faça. Não faça, porque nós temos que ser gerenciados pela Bíblia, pela palavra do Senhor, pelo nosso dia a dia. Sim. Então, essa é uma posição que hoje eu estou feliz, porque eu participo disso e vejo cada vez mais as pessoas entendendo. Uma coisa que eu e o Pedro, a gente tem conversa, com o Éder também, enfim, com algumas pessoas a gente conversa, é o que, Fernando? Hoje a gente vê uma... Não chego a dizer ausência, mas carência de jovens envolvidos com a política. Não só envolvidos, mas comprometidos em fazer uma política segundo a palavra de Deus, como você falou. E queria que tu comentasse um pouquinho disso, porque nessa sua jornada, Fernando, dentro da política, eu creio que o senhor já viu muitos jovens dando certo, dando errado. Mas eu não sei se o senhor chegou a ver alguns jovens cristãos envolvidos com a política, comprometidos em fazer aquilo que a Bíblia aponta que é o certo. Esses dias me questionaram se eu fazia a política nova ou a política velha. Eu disse que eu prefiro dizer que nós temos que fazer a política certa. Existem velhos que fazem a política nova, existem os velhos e os novos que fazem a política velha. Né? A política que nós temos que desenvolver é a política certa. E nós temos agora que passar isto. Estou vivendo um momento em que fui chamado por uma coisa que eu já tinha largado, não fazia mais parte do meu projeto de vida. E eu sempre digo que eu vim no segmento em que nós estamos, na nossa convenção e em muitos outros lugares, eu vim para ser uma espécie de João Batista, abrir caminhos, né? Abrir caminhos. Espero não ter o mesmo fim, só se Deus quiser, né? Porém, o que eu mais me preocupo é em tentar despertar isso nos jovens. A política, ela pode ser muito limpa ou muito suja, depende do encaminhamento que tu quiser. Sim. Mas ela haverá de ser sempre muito limpa e certa se os teus princípios for a palavra de Deus. Tu não vai errar. Não Sim. tem como tu errar se tu associar tuas decisões à palavra. Sabe? Isso não é pieguice, isso é verdade. Sabe? Nós não vamos nos incomodar com isso. E nós temos agora uma juventude muito esperta, uma juventude muito atilada, uma juventude que conhece TI como ninguém. Eu sou um dinossauro nessa questão de tecnologia, né? Nem me perguntem, que eu pouco sei, né? Mas os jovens já nascem com isso, já trazem conceitos. O que tem que fazer é aperfeiçoar. E olhem os mais velhos, peguem um caderno, peguem o seu computador. O que eu gostei, isto. O que eu não gostei, isso. E vai eliminando. O que não serve, tira. E a partir dali, vai formando aquilo que vai ser a sua personalidade pública, né? Cada um de nós oferece um exemplo, bom ou ruim, né? E a partir do conhecimento de diversas pessoas, a gente vai criando a nossa condição de administrarmos o país, né? Jovens que nem o Pedro têm toda essa condição, né? Tem que ser questionador, tem que saber o porquê das coisas, tem que saber origem, meio e fim. Essas coisas são fundamentais e vocês vão criando um novo espaço. Acho que a nossa geração foi uma geração omissa
né, a grande maioria de nós, porque nós não tivemos participação decisiva em coisas que hoje nós vamos deixar como legado para os nossos netos muitas dificuldades. Então está chegando uma outra geração que vai fazer com que aquilo que nós ou fizemos mal, ou não fizemos, ou fomos omisso, isso possa de alguma maneira ser repassado, ser refeito, ser reconstruído, para que a gente possa ter um país melhor, uma educação melhor, né? Uma educação com qualidade. E eu vou dar um exemplo apenas. Quando o secretário de Educação em São Leopoldo, eu notava que, apesar de sermos um município grande, um município com uma rede escolar muito forte, né, nós tínhamos vazios educacionais tremendos, né? Nós conseguíamos, em algum segmento, não acompanhar a sociedade. Nós temos um polo de informática famosíssimo em São Leopoldo, mas nós não tínhamos ali um estudo de matemática e de ciências exatas que pudesse qualificar esses jovens para imediatamente ter o aproveitamento no polo de informática. Então, o que acontece? A grande maioria dos técnicos, dos trabalhadores que hoje estão ali, daquelas pessoas que gerenciam as diversas empresas, eles vêm de todos os lugares do Brasil, muito poucos de São Leopoldo, né? Então, nós não tivemos a capacidade de nos renovar para poder enfrentar esse novo mercado. Sim. Né? E isso tem sido um problema para toda a região, né? E aí, se tu chegar ali, tu começa a olhar, tem funcionários da Índia, tem funcionários da Alemanha, do Japão, tem até brasileiro e não tem ninguém de São Leopoldo. E eu estou exagerando um pouco, daqui um pouco eles começam a dizer, tem sim, mas não é a maioria. Sim. Não é aquilo que poderia ser, né? Então, essa mudança, ela deve acontecer para que nós tenhamos muito mais gente. Nós não temos gente capacitada para fazer isso? Temos. O que nós não temos é gente especializada, né, que poderia assumir. Isso daria uma qualidade de vida muito maior para a região. É isso que eu comento com o pessoal quando a gente vai falar sobre política. Eu bato em cima. Não descartando os mais experientes, mas já pensando nesse passar de bastão. Uhum. A próxima geração ela tem que ser preparada. Isso. Porque, desculpa isso que eu vou falar, né? Mas, às vezes, camarada que está lá dentro mal tem o primeiro grau completo. Foi eleito porque era populista e não porque era preparado. E eu vejo que o que a gente precisa é uma geração preparada. Isso eu falo dentro da igreja. Jovens que vão buscar um preparo, vão buscar fazer uma faculdade, vão buscar estudar ciências políticas, geopolítica, enfim, essa parte toda de humanas, enfim. E exercer isso através da Bíblia dentro da esfera política. Uhum. Não se apoiar num populismo, enfim, que nem quando o senhor teve essa virada de pensamento lá no início da sua carreira como professor, que entendeu, ficar jogando futebol não vai dar muito certo, então eu vou ter que mudar. E o senhor, pelo que eu fui percebendo, que a gente foi percebendo, é que ao longo da sua vida o senhor foi entendendo essa mudança de estação, né? Uhum. Essa mudança de tempo, que os jovens hoje possam entender isso, né? E se dedicar, não... Às vezes eles querem ser um youtuber, um influencer famoso e não querem, talvez, abrir mão da publicidade, enfim, dos muitos likes para poder estar ajudando o próximo. A aproximação de Deus, ela nos oferece a possibilidade de ver um mundo colorido. Quanto mais longe, mais o mundo nos parece nublado, nos parece indiferente. E aí a gente chega, por exemplo, na China, onde o índice de suicídio é absurdo. Uhum. Qual é o índice? Não dá para dizer porque as informações não chegam a nós. Mas quem vem de lá diz, né? Aí a gente fala da Nova Zelândia, um país frio, um país rico, mas o distanciamento de Deus fazem com que eles não tenham
não sinto a verdadeira alegria, não sinto o verdadeiro propósito de viver. E nós aqui temos todas essas oportunidades. O que nós temos apenas é que ser encaminhados para ela. E uma das coisas que eu sempre, quando converso com o pastor Medina, é um grande desafio, que nós não podemos fazer com que nossas crianças, os nossos filhos, os nossos netos, assistam à escola dominical que tem valores, que tem uma estrutura, que nos dá aquilo que a gente deve seguir, e na segunda-feira a gente deixa os nossos filhos em algumas escolas que a gente sabe que tem os valores completamente diferentes do nosso. E esse choque entre aquilo que se convive dentro de casa, na igreja, com aquilo que é algumas escolas, e estou falando, volto a dizer, por sentir isso no dia a dia, através, agora mais pela vivência da minha esposa, que, como falamos, é diretora de escola. Quanto tempo já é diretora, Fernando? Ela vai fechar quase 20 anos. Tem um pouquinho de experiência, né? Tem uma significativa. E eu acabo entendendo, porque quando ela chega para a gente tomar o café no final da tarde, primeira meia hora, Pedro, ela falando da escola. Então, tá. Então eu acabo sabendo tudo, sabe? E a gente sente que é uma diferença muito grande entre aquilo que a gente pratica, aquilo que a gente acredita e aquilo que outras famílias acreditam. Essa diferença, essa diversidade que deveria fazer com que a gente pudesse crescer, muitas vezes elas acabam anulando, né? Porque um dia aqui, 6 dias na escola. Exato. Né? A influência das amizades acaba anulando tudo aquilo que a gente traz para dentro, né? Da nossa família, para dentro da nossa casa, e tenta repassar às crianças. Então, essas diferenças, de alguma forma, os governos também são responsáveis. Sim. Quando eles propiciam, né, algumas ações a nível nacional que não permite a participação mais decisiva da igreja. Então, a nossa escolha, as nossas participações, elas demonstram para a sociedade aquilo que a gente quer, né? A nossa empresa, ela tem como finalidade salvar almas, né? Isso é a nossa empresa. A nossa contabilidade é chegar no final do ano e a gente dizer, salvamos X almas, né? E o livro que nós assinamos para conferir isto é o livro da vida, né? O livro que todos nós queremos assinar. Diferente de alguma outra escola, cuja finalidade, o balanço é quanto arrecadou, quanto gastou, ao final do ano, qual foi o resultado disso. Muitas vezes houve aprovação, mas isso já chega num segundo momento, que é a avaliação do qualitativo da escola, do financeiro da escola, mas e os valores que serão eternos que a gente busca, como ficam, né? Essa é uma discussão maravilhosa que a gente não pode deixar de ter, mas a gente tem que contar com os jovens para isso, né? Isso tem que ser uma coisa absolutamente natural, né? De ver, de comparar, de olhar, e vai chegar um determinado momento em que isso vai aflorar quando a necessidade pessoal de cada um exigir. Uns começam mais cedo, uns começam mais tarde, sim, mas um dia começam. Uma coisa que eu tenho aprendido aqui nesses 3 meses que nós estamos aqui é que quanto mais tempo a gente tiver assentado numa mesa, conversando, olhando um no olho do outro, a gente aprende. Eu vejo que a gente está chegando num ponto da história, e isso eu estou falando no contexto geral, que se a gente fizer isso, tanto a geração do senhor, a minha geração, a geração do Pedro, a gente vai conseguir ajustar aquilo que está desajustado e vai conseguir continuar trabalhando naquilo que está certo e consertar aquilo que está errado ou melhorar aquilo que já está sendo feito. Mas precisa haver esse momento de abrir mão não digo nem das nossas opiniões, mas às vezes o nosso ego, ele é tão grande, nosso orgulho, né, é tão grande que a gente não consegue sentar e ouvir um menino que nem o Pedro.
Ou o Pedro, por ser novo, não consegue ouvir o senhor, ou eu, ou qualquer outra pessoa um pouquinho mais velha. E eu vejo que se a gente conseguir ter esse discernimento e esse entendimento que sentados numa mesa a gente consegue ouvir muitas opiniões e é muito interessante que a Bíblia fala que é muito bom quando se tem muitos conselheiros, porque ali reside os bons conselhos. Enfim, eu vejo que a gente vai conseguir passar o bastão, que a gente vai conseguir fazer algo bom. O pastor Wagner comentou numa pregação esses dias, e eu vi essa notícia nos sites aí de notícias. O último culto de uma igreja no Canadá, Estados Unidos, né? Não me lembro se era Canadá ou Estados Unidos. O último culto da igreja, porque não tinha mais membro. Os jovens não quiseram ficar na igreja, e daí ficou só os vozinhos, e aí a igreja acabou, não tinha. E eu vejo que isso pode-se ter muitos caminhos que levaram isso a acontecer, mas eu vejo que um dos principais é isso: a gente sentar, conversar, ouvir o outro. Que nem o senhor falou, essa geração ela tem um ponto que ela é diferente, ela questiona, ela não obedece sem questionar. Isso. Então tem que saber também entender isso, e nem fazer essa leitura. E graças a Deus o senhor conseguiu fazer essa leitura e entender essa geração, que essa geração não é uma geração fácil, né, Pedro? Meu Deus do céu. Às vezes estamos puxão de orelha, às vezes não. Mas é preciso. Ismael, porque eles vão dar continuidade àquilo que nós estamos construindo, né? Ismael, no meu tempo, a gente podia dizer que nós éramos uma família patriarcal, né? Porque o pai mandava e todos faziam. Já era. Né? E se não fizesse, o bicho pegava. Né? E não tinha estatuto de nada, né? Só o reino vinha. Tudo bem. Agora, nós evoluímos muito, e o que realmente vale o decisivo é o argumento. Sabe, mostrar que por que está sendo feito tal coisa. Antigamente o pai dizia, ninguém questionava, fazia, por quê? Porque o pai dizia. Quando hoje, a gente falava o porquê, porque eu estou mandando. Pronto, né? Acabou o argumento. Eu costumo dizer que eu conheci o meu pai não pela voz, mas pelos olhos. Pronto, já sabia. Sabe, o olhar dele dizia tudo que ele queria. E nós estamos numa nova fase. E essa fase é importante. Só que essa mudança ela tem que ser acompanhada de uma coisa que quem me falava muito foi o professor Aloysio Bono, ex-reitor da Unicinos. Na Alemanha, os lares de idosos, eles fazem uma exigência para as famílias que internam os seus idosos ali, que os netos periodicamente visitem os avós. Por quê? Porque os avós precisam da juventude, do carinho dos netos, e os netos precisam da experiência dos avós, do amor dos avós, da estrada dos avós. Essa simbiose, essa união, fazem com que eles tenham longevidade, e essa longevidade ela vem de forma natural e diminui a medicação de sobrevivência. Né? Vamos tirar dos lares lá. Hoje nós não podemos descartar os idosos de forma nenhuma, porque eles são a essência da experiência, eles já passaram por tudo. Muitos têm tanta experiência que nós tínhamos que sentar, escutar. Tá, mas ele é um chato. Não. Ele vai dizer da maneira dele, da forma dele, mas vai deixar uma experiência maravilhosa para nós. E isto é o que vai fazer com que a gente possa, na passagem do bastão, não apenas entregar um bastão natural. Se nós não seguirmos isto, nós acabamos de passar uma dinamite, sabe? Que o cara, um bastão não, dinamite. Ela vai explodir. O cara corre, vai explodir, sabe? Então, nós temos que fazer com que essa passagem ela possa ser natural,
com experiência, Sim. com valores, para que a gente esteja num outro nível na nossa prateleira existencial, sabe? Esse é o nosso desafio. Nós não podemos achar que só um lado tem razão. Nós temos que falar, conversar. Ulisses dizia que a saliva é a argamassa da democracia. Ou seja, nós temos que sentar e conversar. Vamos lá. Né? E da divergência que nós vamos crescer. Essa questão que vocês estão falando agora entrou numa questão que eu queria te perguntar também. Foi em 88 que tu entrou na política, é isso? Isso. Recapitulando. E você ficou 5 mandatos. E os mandatos eram como são agora, 4 anos, isso? Exato. Então, 20 anos como vereador. 20 anos. 20 anos. E com toda a experiência que tu teve, que tu tem, acho que definitivamente tu nunca deve ter saído do meio político, até porque político sempre é político, sempre vai estar ligado ali, vai saber, né? Então agora que tu tá retornando, podemos dizer assim, o que tu acha que mudou daqueles 20 anos atrás, que tu foi político, para atualmente? Porque a sociedade, como a gente estava falando aqui, mudou em muitas coisas. A geração, e aconteceu algumas atualizações, e a atualização não quer dizer bonificação, pode ser que não tenha melhorado. Até que a gente é colorado, né? A gente sabe disso. A gente prefere o D'Alessandro com 40 anos do que um novo com 20, né? Ah, meu então, pô, eu queria que tu falasse um pouco disso. Olha, Moisés, essa é uma pergunta que nos obriga a chegar à seguinte conclusão. Dependendo do segmento, nós melhoramos e muito. Especificamente no segmento da política, hoje existe uma maior polarização e radicalização, sabe? Nós estamos brigando muito mais. Antes existia um espírito público muito maior. Independente de onde partisse a origem da ideia, essa ideia ela era aprovada porque era uma coisa melhor para a sociedade. Hoje, muitas vezes, não se apoiam ideias boas porque ela veio de um lado que não é o meu lado. Então, essa é uma coisa que acontece. Segundo, com a renovação muito grande das casas legislativas, acabaram muitas vezes a questão do diálogo, do entendimento ser o fator que vai juntar as partes. Então, quando isso não acontece, existem os movimentos de mobilização. Muitos deles movimentos que estão ali não para melhorar, mas para impedir que o outro melhore. O Rio Grande é uma prova disso. O Rio Grande nunca conseguiu reeleger um governador. Ao longo da sua história, quem perde, sai, e muitas vezes, no momento que ele botou o pé na calçada, ele já passa a ser adversário de quem entrou, porque ele não conseguiu fazer e não vai querer que o outro faça, porque ele vai ficar duplamente infeliz. Primeiro, porque ele não fez, segundo, porque o outro fez, sabe? Então, ele não volta mais. Isto também é uma questão que, de 88 para cá, ela ficou muito clara, né? Ulisses Guimarães, quando presidente da Constituinte, foi perguntado para um repórter quando eles iam promulgar a Constituição. A repórter perguntou para ele... Eu estava lembrando disso agora, em 88. Ele perguntado, ele disse... ela perguntou, o que o senhor acha? O senhor não acha que o nível da Câmara Federal é baixa? Aí ele disse assim, a senhora vai ver a próxima. A senhora vai ver a próxima é que, ao invés de melhorar, de saltar, de qualificar, né, ela não acompanha esse processo. E por que não acompanha esse processo? Porque os bons, muitas vezes, não querem, não vão, sabe? Não se submetem. E essa questão toda acaba virando que outras pessoas que talvez não tivessem ainda, naquele momento, o preparo final para assumir um compromisso tão grande, assumam, e aí chega lá, não sabe, não tem como fazer,
e a qualidade dos projetos, a qualidade da discussão, ela fica menor. Eu estou falando isso e não estou me referindo a nenhum partido, eu estou falando com relação ao contexto. Sim. É uma constatação. Nós, evangélicos, já tivemos algumas experiências que não foram boas, né? Não é que nós temos a salvação para tudo, não foram boas. E esse não ser bom, isso nos levou ao descrédito dentro dos evangélicos. Não, a gente já colocou lá fulano e não deu certo. Tá, para que nós vamos botar outro se não vai dar certo? Acaba sendo uma questão que nos puxam para baixo. Assim como os evangélicos, professores, engenheiros, todos segmentos, né? Então, a preparação, foi aquilo que o Ismael disse, a preparação, ela tem que começar cedo, ela tem que ter um envolvimento, ela não precisa ser partidária, mas assim uma conscientização. Até para que quando a gente for falar alguma coisa, pretender alguma coisa, a gente tenha base para fazer isso, né? E essa oportunidade, ela está cada vez mais forte. Existiam igrejas que não aceitavam nenhum tipo de discussão, mas que hoje elas estão se sentindo bem mais à vontade em poder fazer essa discussão. Sim. Uma coisa que eu ia comentar aqui, e agora, creio que o senhor vai se lembrar, talvez. Hoje, os argumentos parece que atacam mais o lado disso na esfera política, né? Há uma polarização, radicalização, como o senhor disse, que é tão... que assusta, chega um ponto que assusta, porque no passado nós não víamos isso. Nós víamos aqueles que atuavam na esfera política muito mais preocupados no seu discurso em falar sobre aquilo que deveria ser feito do que contra a pessoa em si. E alguém me indagou sobre debates políticos e eu disse, nós temos uma grande diferença, o Brasil entre Estados Unidos. Quando a gente vai ver o debate deles é bem diferente. Consegue-se haver um debate com respeito. E às vezes, e agora eu não quero nem colocar numa questão só de esfera política, mas num debate, uma mesa de um restaurante, na mesa de um bar, quantas coisas a gente já viu, né? Aqui a gente vê notícias corriqueiras aqui no Brasil de um debate na mesa de um bar ocasionar na morte de uma pessoa. A gente está ficando tão radical não só na esfera política, mas em tudo. A gente não... Eu adorei muito a frase que o senhor falou, foi o Ulisses Guimarães que falou que a saliva é... Argamassa da democracia. Foi o Ulisses Guimarães que falou. Muito, muito boa essa frase, ficou gravada na minha mente. Ele era um frasista fantástico. Porque é verdade, se o diálogo é a base de tudo. Ismael... E só para complementar, eu creio que o senhor deve ter visto muito nessa essa mudança de em cima até do que o Pedro falou, né? De 88 para cá, o senhor deve ter visto muito essa mudança, acompanhado muito de perto. Na verdade, antes, o que valia era a força do argumento. Hoje, muitas vezes, o que vale é o argumento da força. Sim. Né? São coisas completamente distintas, opostas, e que não qualificam. Segundo, passa para o pessoal, né? Deixa de ser uma questão daquilo que está sendo tratado para ser uma questão pessoal. E aí o argumento ou a discussão ela perde a qualidade, e perdendo a qualidade perde a argumentação, perde principalmente o respeito, e aí nós não chegamos a lugar nenhum. Creio que essa mudança ela passará a acontecer na medida em que nós tenhamos a consciência de que não adianta um governo ir mal para a gente se sentir feliz, né? Se nós tivermos esse sentimento, nós não temos nenhum valor por dentro. Eu não posso ficar feliz se o meu presidente, seja ele quem for mal, porque ele indo mal, eu vou mal, a sociedade vai mal, todos nós caímos nessa aí. Isto, vamos dizer assim, isso vai dar maturidade dessa discussão,
do envolvimento da juventude, que vem com uma nova força, que vem com um novo questionamento e que vem com novas propostas, né? E isto a gente sente claramente, mas claramente mesmo. Eu estou muito feliz, né? Porque aquele sistema patriarcal que até um determinado momento vigorava, ele deixa um pouco de saudade, porque tinha ali um eixo, a família, e ele transformou esse eixo numa discussão. O argumento é o centro, e não o pai, que pelos motivos dele, às vezes conduziu para lá ou para cá. Não questiono isto, mas verifico, constato essa mudança. E cada vez mais a gente fica distante dessa questão patriarcal e passa a usar o segundo, que é a discussão. Essa discussão agora ela tem que ser aperfeiçoada dentro da família, trazendo a força do conhecimento, né? E hoje a gente busca o conhecimento quando a gente utiliza bem as redes sociais. Se ela tiver essa condição, nós haveremos de ter resultados muito, muito propícios, não só para o nosso país, porque nós, pelo nosso tamanho, pela qualidade da nossa população, pelo nosso clima, pelas nossas riquezas, nós somos um país que servimos de modelo. Poderíamos ser modelo e haveremos de ser modelo. Amém. O senhor falou algo ali interessante e eu lembrei da frase do reverendo e doutor Martin Luther King. O senhor disse que às vezes as pessoas que são preparadas e são boas pessoas não querem, né, se envolver na esfera política, e até busquei aqui a frase que eu me lembrei, que ela é um pouquinho extensa. O reverendo Martin Luther King, um grande defensor, né, dos direitos humanos, e também lutou contra o preconceito racial nos Estados Unidos, ele disse o seguinte: o que me preocupa não é nem o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, ou dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. Maravilhosa, né? Sintetiza todos nós. E se a gente permanecer calado vendo as coisas erradas, a gente nunca vai ver a mudança, né? Que essa geração possa entender isso, né? Isso. Tomar uma atitude. Fernando, a gente está chegando no fim desse episódio já. Não dá para fazer Fernando 2. No próximo vem o senhor e vem a Márcia. Não, eu não vou falar. Ela não vai deixar. Fernando, teus agradecimentos aí, considerações finais. Se quiser falar, é só olhar para aquela câmera ali que tá. Obrigado, Ismael. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos que nos acompanham. O tempo passou tão rápido, né? Foi tão bom estar com vocês, conversar com vocês, eu poder falar sobre algumas coisas da minha experiência de vida, né? Que talvez alguém possa aproveitar, mas mais do que nunca é um testemunho de que num determinado momento a presença de Deus fez com que eu pudesse alterar os meus valores até então e tentar me tornar uma pessoa melhor. E isto eu considero a maior vitória da minha vida, a maior conquista de tudo que eu fiz. Tá? Mais presente, mais perto de Deus e me esforçar para cada vez poder chegar mais perto. Esse é um grande desafio. Eu estou muito feliz com isso, sabe? Não sei se ele está, mas acho que está assim, né? Mas à medida que eu me cerco de pessoas maravilhosas, eu me sinto assim. Ismael, Pedro, parabéns por esse projeto mais uma vez, né? Vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas vocês estão dedicando a mostrar, através das pessoas que aqui me antecederam, que cada uma delas pode servir de armazenamento daquilo que é positivo para a gente fazer o enfrentamento do dia a dia. Mais uma vez, muito obrigado. Amém, a gente que agradece. Obrigado. Bom, Deus abençoe a vida do senhor. Foi muito bom. Foi muito bom, né, Pedro? Muito top. Agradecer pela presença do Senhor. Acredito que todo mundo que assistiu, que nos acompanhou até o final, gostou. Foi uma experiência muito boa ver teus relatos. Acredito que muita gente vai ser edificado e aprovou, gostou de tudo que tu disse aí. Pra gente foi uma honra. obrigado, tomara. Então, a gente está chegando no final desse
desse episódio. A gente quer agradecer você que ficou participando com a gente até o final. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixa aqui o like, comenta nesse episódio. E lembrando você que se quiser ser um patrocinador da Amicast, é só entrar em contato com o telefone que está aparecendo aí embaixo. Também, lembrando você, e também te lembrando, né, Fernando? Do dia 9 ao dia 16 de outubro deste ano, nós vamos ter o 14º Congresso Internacional de Missões da AME. Então, já te organiza, coloca na tua agenda, convida teus amigos, pega a tua família e vem para cá, para Sapucaia do Sul, aqui, tá participando com a gente desse congresso incrível de missões, e eu tenho a certeza que Deus vai falar com você. Mais uma vez, muito obrigado, Fernando. Eu que agradeço. Obrigado, Pedro. Até o próximo episódio. Deus abençoe. Eu.